Aqui, pessoal, fazendo mais um vídeo para tirar satisfação sobre esse novo processo aí que Mariângela abriu, né? Quer dizer, uma cópia do que o processo que o pai dela já tinha aberto, né? Qual é o nome mesmo? Teodomiro, que pelo visto é policial, era policial militar. Engraçado, vocês viveram aqui por tanto tempo, só que aí você teve relação com o delegado, seu pai era PM e agora, depois de mais de 20 anos, você quer vir abrir processo alegando fatos estarrecedores, inventando histórias macabras a respeito do meu pai. Inclusive, só para pontuar aqui mais uma vez... E não vamos esquecer do seguinte, vocês foram pessoas que foram criadas com contato com várias autoridades, não à toa vocês hoje conseguem com facilidade convencer uma delegada, Iola Nolasco, né? Iola, quer dizer, então que o delegado tá com a mãozinha por cima disso, né? O delegado Antônio Carlos Magalhães tá com a mãozinha em cima manipulando o processo, porque é inconcebível que uma delegada devidamente formada no curso de Direito simplesmente acate relatos de pessoas para fundamentar um pedido de prisão preventiva. Que tipo de autoridade vai escutar de uma pessoa que outra chegou, mutilou, no caso, meteu uma tesoura na vagina dela e vai realmente só pegar esse relato e fazer dele motivo para decretar a prisão preventiva dessa pessoa sem nem escutar a parte em questão? Quer dizer, então, que Mariângela teve o clitóris, os lábios vaginais mutilados, e então não sofreu nenhuma infecção, ainda mais que foi com utensílio de tesoura de cortar unha. Quer dizer então que ela simplesmente passou por isso ilesa. E aí depois de mais de 20 anos ela vem pra cá inventar essa história, sendo que ela se relacionou com um bombeiro militar, se ela teve uma filha com o delegado Antônio, quer dizer, uma filha que meu pai criou até os 12 anos de idade. Há 11 anos. Há 11, e iria fazer 12 quando foi sequestrada por Mariângela. Quer dizer que o pai dela é PM. E aí meu pai simplesmente passou a vida inteira de Mariângela abusando dela, estuprando ela e mantendo ela em cárcere privado, sendo que essa mulher teve tanto relacionamento com autoridades policiais. A verdade é o seguinte, Mariângela, você é tão escrota, mas tão escrota, que não consegue nem criar uma história condizente com a realidade. Você foi uma pessoa que meu pai deu um curso de Direito, foi criada em contato com várias autoridades, você fez questão de trazer para casa do meu pai várias pessoas, seus colegas, seus amigos de faculdade ou de conhecimento, no caso da vida de advogado, e esquece que todas as pessoas viram sua vida e tiveram certeza de que você de torturada não tinha nada. Você é uma pessoa que assumiu, junto com o resto da sua corja, tudo que meu pai produziu de projetos, você estava à frente de todos esses projetos e realmente acha que qualquer pessoa com um pingo de bom senso e que de coração limpo vai cair nessa patifaria, nessa sacanagem, nessa escrotidão que você tá dando? Inclusive, esse processo vai ter que fazer com que o delegado Antônio Carlos Magalhães Santos se justifique muito, porque eu não acredito que um delegado que frequentou aqui veio conhecer como é que eu posso dizer? No caso, na época, era paixão. Mariângela dizia que ele era o pai de criação dela. Aí quer dizer, ele frequentou, conheceu meu pai e permitia que o cárcere privado, as torturas psicológicas e físicas se consumassem, se permanecessem. Então ele vai ter que responder por crime aí de ser uma autoridade policial, observar o crime e não fazer nada. Quer dizer, como pai da filha dele que supostamente assistia e vivia tudo isso, como autoridade, delegado que conviveu com essa vítima que é Mariângela, entre aspas, vítima... e como companheiro da própria Mariângela. Quer dizer, tendo essas três atribuições, ele faltou com a responsabilidade dele em todas elas e simplesmente ignorou o fato de que o homem que abusou da mãe da filha dele e, segundo a própria Mariângela, da filha dele... Abusou não, né? Estuprou e torturou. Estuprou e torturou. Além disso, Mariângela é filha de PM. Vem cá, quer dizer que ele esperou esse policial aí, Teodomiro, inclusive pedófilo, porque respondeu o processo. Vamos ser honestos. Inclusive, vamos ser honestos. Pedófilo, queria ter, inclusive abusou do próprio filho, sobrinho,
Não chegou a... Hugo, nosso irmão de criação, irmão porque quem criou foi meu pai, quem assumiu a responsabilidade por todas essas misérias que saíram e por todos que ainda estão aqui junto conosco foi meu pai. Quem foi pai, mãe e tudo para essas pessoas foi meu pai. Não tem mais essa palhaçada. E o que você tá fazendo hoje, Mariângela, não é nada mais nada menos do que tentando limpar a barra do seu pai, pedófilo, assassino e obcecado com meu pai. Porque nós sabemos, eu, Péricles, Valentina, nós sabemos o que nós vemos de infância. Indo e voltando de juizados especiais, de processos que seu pai abria ficava denúncias, inclusive esse novo processo é só mais um pouco do mesmo, né? Seu pai já tinha essa tradição, né, de fazer denúncia na DERCA, inclusive meu pai aí já foi responder, inclusive não cabe nem você colocar Daniele. Foi um tiro no próprio pé, né, porque Daniele já respondeu, já foi examinada no corpo pericial justamente por causa disso, porque seu pai, Teodomiro, acusou meu pai de ter abusado ou estuprado Daniele, e Daniele foi lá e fez uma série de exames periciais para comprovar que ela era virgem em plenos 16 anos de idade. Quer dizer, você pega isso e quer reescrever essa história usando os mesmos argumentos. A verdade é a seguinte: se vocês querem tanto insistir nessa história, fique à vontade. Mas, primeiro, antes de qualquer chance de vocês tenham de alcançar meu pai, vocês têm que matar eu, Péricles e todos os outros que sabem dessa história e estão dispostos a contar. Porque eu sei o que eu passei de infância, sei o inferno em que a sua corja e o seu pai, viado, pedófilo e obcecado, dizer pouco, psicopata, fez na nossa vida. Continua fazendo. Mas eu digo o seguinte: nós sabemos a verdade, nós estamos mais do que dispostos a passar ela pra qualquer um. E eu não consigo pensar em um juiz de bom senso e limpo, que não seja influenciado por sua quadrilha, no caso, que consiga ver um caso desses e realmente levar adiante esse absurdo. E se for assim, você, Mariângela, vai ter que vir com a polícia, vai ter que vir com seu pai viado, pedófilo e psicopata e assassino, e toda a sua leva pra essa porta, passar por nós, matar, eu digo isso, matar, porque é o que você faz, é o que você tenta a todo momento fazer com o nosso pai. Isso não vai acontecer. Isso não existe, pô. Não existe fundamentação que uma pessoa chegue na delegacia e invente um monte de história absurdas, estarrecedoras, e a delegada simplesmente vai pedir ao judiciário para decretar prisão preventiva. Isso aí, é óbvio que tem influência do delegado ACM. E se isso continuar, ele vai ter muito que se justificar. Inclusive, Mariângela, se você estiver vendo esse vídeo, pegue e mostre a ele, porque ele vai ter muito que se explicar quando esse processo for a seguir, e dizer lá que tinha no meio desse convívio, dessa história toda que você está inventando, que um delegado frequentava a casa, ia no almoço e conhecia meu pai, que na época tinha criado você. Inclusive foi um erro dele, porque pegou um lixo de ser humano, né? Por isso que esse negócio de filantropia não presta pra nada. Não presta pra nada. Filantropia, gente, pra quem dessa vez é pra geral. Pra aqueles que nunca tiveram a chance de realizar um ato de bondade para um outro ser humano, um conselho de verdade: não o façam, não vale a pena. Ser humano pode ser exagero de nossa parte, mas pelo tanto que vimos de nosso pai passar, pelas pessoas que ele criou a vida toda, deu comida, casa, educação, cuidado, proteção, não vale a pena. Até diploma, né? Como é Mariângela. Até diploma. Não existe uma pessoa que passou pela vida do meu pai que ele não tenha beneficiado ao extremo. Não tem uma pessoa que possa dizer sem mentir que meu pai não chegou na vida dela para fazer tudo ficar ele melhor. Literalmente deu asas às cobras, né? Quer dizer, ele criou cobra para no final morder ele, como tá acontecendo hoje, né? Deu oportunidade para você, Mariângela, para você hoje tá podendo bagunçar, mas que uma coisa fique ciente: quando seu pai tava bagunçando, tava inventando histórias, tava brincando de fazer denúncia, tipo parecendo um viadinho que não tinha o que fazer pra ficar denunciando meu pai, porque ele não veio aqui e tomou as filhas dele, pra criar ele mesmo. Como policial mesmo, como policial. Vinha como PM. Então, beleza. Você fez, tá aí, achando que vai ficar tudo a mesma coisa, só que agora é diferente.
Meu pai não tá mais sozinho. Meu pai não vai ter essa opção de que, deixa lá, eu tenho meus filhos e os filhos dele pra criar. Como ele disse da vez que seu pai acusou ele de ter estuprado Daniele, que foi dada a oportunidade dele de recorrer disso, porque fez ele passar por uma situação vexatória. Inclusive, colocou ele em banco de estupradores para responder por um crime que ele não tinha cometido. E ele teve que passar por todo aquele constrangimento até terminar os exames de Daniele e para constatar que ela era virgem. Então pronto, agora meu pai não vai ter essa opção. Então mesmo que você continue essa sua historinha, vai ter volta. Isso vai ter volta, vai ter consequências. Não é mais como era antes, que ele que decidia, que ele tinha outras prioridades. Então seu pai era questão de ser desocupado ou era só psicopatia. Isso não vai entrar em questão. Agora tem outros pontos, tem eu, tem Flávio, tem Dimas, tem Valentina, e isso não vai ficar assim. Inclusive, essa questão de envolver autoridades policiais é muito bom sim. Inclusive o delegado ACM vai ter que se justificar, como eu já disse antes, porque não pode ficar assim. Como é que você vivia em cárcere privado e aparecia na televisão cárcere privado e deu tempo de se formar no curso de Direito para estar fazendo essas atrocidades que você está fazendo hoje? Quer dizer, pra vocês... tentar roubar depois o suposto autor, né? Então pronto. Mas no final, isso já foi dito antes, como é que a Verônica já tinha contado essas histórias nas redes sociais, falando sobre o João de Deus, que era a historinha de vocês. Agora demorou tanto tempo. Agora... Quase 5 anos que saíram daqui e agora que isso... Saíram não, foram expulsas. Inclusive, ter que relatar isso de novo, né? Vocês foram expulsas porque eu, Dimas e Valentina... imploramos, apertamos a cabeça do meu pai. Não só a gente, minha tia Gracinha também. E outra tia que a gente não pode falar o nome. E minha avó, Ângela, sua a mãe de vocês. Sua mãe, que desde muito tempo já vinha alertando meu pai de que você, Maria Ângela, e sua irmã não prestavam. Ela também falava do resto, mas vocês, ela falava, enfatizava. Vocês não prestam, não prestaram e nunca vão prestar para ninguém. E pro meu pai foi um alívio tirar vocês da vida dele. E pra nós, principalmente. Mas digo o seguinte, pro resto, de aqueles que não estão à frente dessa coisa ridícula, mas que ainda estão fazendo parte, só um aviso. Nós sabemos da verdade de vocês também. Temos provas da verdade de vocês. Até hoje guardamos essas provas. E estamos mais do que dispostos, diferente de vocês, a mostrar para qualquer um que tenha interesse em saber essa história. Porque diferente de vocês, nós não devemos nada a ninguém. Verdade. Meu pai não deve nada a ninguém. Meu pai é uma pessoa limpa e que cometeu o único erro na vida: cuidar de gente ruim. E criar o filho dos outros, né? De fato. Isso não estaria acontecendo hoje se ele não tivesse se metido a cuidar de seres humanos miseráveis. Por isso que quando vê alguém na beira do abismo, não tire e deixe lá. Porque essa pessoa vai te colocar lá, né? Vê aí essa situação. As pessoas que acompanham os vizinhos já devem ter conhecimento de toda a história. E aí, meu pai pegou pessoas miseráveis e aí criou, cuidou, deu carinho, deu comida, deu dinheiro, deu sustento, deu formação, deu instrução. Pra quê? Pra no final terminar sendo pessoas miseráveis, podres, mal agradecidas e que ficam inventando aí atrocidades no intuito de não só de perturbar, né? Mas parece que a psicopatia de Teodomiro foi herdada por Maria Ângela, quer se fazer sempre presente, né? Então é isso aí, porque vocês, engraçado, esse não é o primeiro processo que vocês abrem. Vocês abriram na esfera civil. De calúnia e difamação? Isso, o pessoal compareceu e vocês pegaram e abandonaram o processo. Quer dizer, esse processo aí também, vocês estão querendo criar um espetáculo. Mas assim, mesmo que vocês criem, vai ter consequências. Não vai ficar assim. Não vai ficar assim, definitivamente não. Mesmo porque você pode ter suas influências, o delegado pode ter a dele, mas nem tudo se resume a influências. Não é à toa que o Poder Judiciário é complexo, tem uma série de esferas de grau de jurisdição, né? Tem primeira instância, tem segunda instância, e justamente para evitar isso, de que certas pessoas exerçam um poder absoluto, para não permitir que pessoas miseráveis como vocês consigam manipular se prostituindo, porque é o que você faz e já estou provado, né?
Inclusive, Moacir é prova disso, o juiz Moacir, que você também até hoje tem como parte da sua influência. inclusive você pegou prints, né, e usou para se exibir para Verônica, e aí simplesmente você acha que isso vai resolver tudo, e não vai. Vai ter consequências, vai ter retorno. E só pra finalizar, a delegada responsável pelo caso alerta o seguinte: essas pessoas que você está auxiliando a provocar perturbação na vida do meu pai são assassinas, ladras e criminosas. Você está fazendo parte, se você está fazendo parte disso, o que eu tenho quase certeza, alerto você que você vai estar envolvida em algo muito pior do que você imagina. E alerto também que nós não temos problema nenhum em irmos com tudo para cima das pessoas. E se você estiver no meio, pode se preparar. Porque não existe condição de uma autoridade cair numa palhaçada, patifaria, numa nojentice dessas. Isso, em pleno, depois de já isso tem em todos os lugares, né? Histórias, relatos, filmes, pessoas que chegam no Poder Judiciário, na delegacia, inventam histórias só para prejudicar outras. E quer dizer, uma delegada que provavelmente tem uma experiência na área criminal, né? Já deve ter visto vários casos, vários cenários, vários casos e similares. dá um vacilo desse, decretar prisão preventiva baseada em relatos, em histórias contadas por terceiros, que na verdade chega aqui, mas vem cá, esperou tanto tempo assim, por quê? E vem cá, essas mutilações não sofriam infecção, quer dizer, não baixou o hospital, porque você infligir lesões no órgão genital, um local sensível, cheio de terminações nervosas, e isso vai gerar consequências, não tem como a gente ignorar isso. Então pronto, tá aí, está avisado, né? Vocês vão ter o retorno, mesmo que consigam armar todo esse espetáculo, né? Mesmo que tenham as influências, vai ter muita autoridade policial para se justificar perante a isso, porque nem todas foram faladas aqui, não há necessidade. O próprio pai da sua filha, Mariângela, o próprio pai de Vitória, que meu pai criou até os 12 anos de idade, ele vai ter que se justificar, porque ele é delegado de polícia. Ele é pai. Isso, ele é pai e era, na época, seu companheiro. Então isso não vai simplesmente ficar, não vai ser varrido para debaixo do tapete, porque vai ter muito que se justificar, mesmo que você consiga sustentar esse espetáculo por mais tempo. E é isso aí, a gente fica aqui e dá uma... aguardando os próximos capítulos, justamente para devolver em igual ou pior medida, porque daqui você chegar no último nível e nós estamos prestes a batermos de frente com e isso. tomar as devidas providências legais, né? Porque não pode ficar assim. Vocês estão fazendo tortura psicológica, quer dizer, vocês nos constrangeram perante nossa a vida infância, toda, e agora estão nos constrangendo, botando policiais para fechar aqui a rua na frente de casa armados, mas isso já foi denunciado para a Corregedoria da Polícia, bem como se a delegada tomar mais alguma atitude, como é que eu posso dizer, ilegal, suspeita também, ilegal, vai ficar claro uma certa influência por parte de terceiros. E aí a gente vai ter que buscar as esferas legais para poder resolver esse problema mesmo, porque não pode ficar assim. Você não pode simplesmente chegar na delegacia, dar queixa de qualquer pessoa, inventar qualquer história, e aí simplesmente a autoridade policial que está lá, fundada em relatos, em história, cadê a prova pericial? Cadê? E vem cá, cadê a lógica disso aí? Daniele passou por processo passou por análise pericial, passou por todo uma instrução policial para verificar que ela era virgem. Mariângela teve uma filha depois da suposta lesão. Mariângela já tá velha, namorou com policial, namorou com bombeiro militar, se formou na faculdade de Direito, inclusive para fazer essas... E o marido... vamos incluir também que o delegado, o Antônio Carlos Magalhães Santos, conviveu aqui, junto com o suposto autor, o meu pai, o autor do seu crime, Mariângela. Ele conviveu junto com vocês. Foi uma relação bem próxima. Ele era amigo do nosso pai. Ou seja, se você está considerando realmente que Antônio vai realmente passar por isso ileso, e que ele não é burro bastante para realmente
vir a sustentar essa história, acho que você está se enganando. Ah, Ninguém é burro a esse ponto. enfim, está avisado.